Meus queridos irmãos, que prossiga conosco a paz do Senhor. A acuidade psicoterapêutica de Jesus transcende as nossas mais acuradas reflexões. A psicologia clássica tem aproximadamente 130, 150 anos no seu modelo acadêmico. Na sua condição de psicólogo, Jesus teve a oportunidade de conduzir-nos a um processo preventivo de transtornos neuróticos. Ao dialogar com os seus amigos, ele os convidou a que não estivessem apreensivos pelo dia de amanhã. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã. A cada dia bastem as suas próprias aflições. A visão de Jesus a respeito dos conflitos humanos era perfeitamente uma proposta da moderna psicologia acadêmica, porque examinando os focos de tensão, a moderna psicologia estabelece para os indivíduos terapias de variados graus, principalmente a preventiva. Procurar anular tudo aquilo que nos leva a estados tensionados, conflitos, ansiedades, desgostos da vida. E Jesus já há 2000 anos percebia que as nossas ansiedades eram fatores dissolventes na área da nossa saúde psicológica, que terminava por receber a somatização, transformando-se em várias patologias orgânicas. Tem então ele o cuidado de nos oferecer uma visão de autoconhecimento. Não nos preocuparmos com o dia de amanhã, de maneira nenhuma, é uma atitude de imprevidência, porquanto aquele que age com equilíbrio em cada instante da sua vida está programando os sucessivos momentos que naturalmente chegarão. Dessa forma, ele já nos sugere a irrestrita confiança em Deus como fator essencial de saúde emocional, orgânica e psíquica. E vai mais longe essa proposta psicoterapêutica de Jesus, quando cada paciente dele se acercava e fazia-lhe uma solicitação para ter as suas enfermidades aplacadas, amainadas ou superadas. Surpreendentemente, ele não os atendia. Olhava para cada paciente e contra-interrogava. Tu crês que eu te posso curar? Indagava a uns. E eles respondiam, sim, eu creio. E criavam um condicionamento psicológico para receberem a terapêutica de natureza energética que dele se exteriorizava. Porque na grande maioria das vezes, o paciente gosta inconscientemente da problemática que desafia as várias terapias. É com certo masoquismo que muitos pacientes dizem, ninguém sabe a minha doença. Eu já estive em X médicos e ninguém a diagnosticou. Mas ele não diz que a cada médico que visitou, ao receber a terapêutica apropriada, se havia atendido ou não. É muito comum, quando temos um problema, esperarmos um milagre e não nos submetermos ao tratamento. Esperamos que a medicação haja de maneira miraculosa. Fazemos uma tentativa, um dia, 2, uma semana, e já
um amigo diz: o médico está errado, é bom você consultar outro. E nós mudamos de médico, como mudamos de alternativas de comportamento. E ao fim, aturdidos pelos conflitos, nós temos um gáudio em dizer, como me falou uma senhora: o senhor me vai dar jeito em mim. Eu já estive em 32 médicos. E eu perguntei: em quantos médiums? Porque se eu era o último, ela já tinha varrido parte do Brasil. Já que Chico Xavier se encontra impossibilitado de um diálogo maior, e naturalmente por falta de outrem, ela recorria-me e já estabelecia que eu a teria que curar. Mas eu sentia a alegria dela de ser doente, de ser um desafio. Imagine que a doença dela era tão ruim que ninguém conseguiu curar. Era quase a rainha das doenças. É um fenômeno profundamente psicológico. Jesus desmascarava aquele paciente que se não queria curar, porque ao perguntar: e tu crês que eu te posso curar? Se o paciente não desejava realmente, ele abaixava a cabeça e se ia embora. Outra alternativa, e que é fascinante na psicologia de Jesus, é quando o paciente dizia: Senhor, cura-me. E ele contra-interrogava: tu queres ficar bom? Porque invariavelmente nós queremos chamar a atenção. E quem não chama atenção pelas suas realizações positivas, consegue o mesmo desiderato pelas realizações negativas. A criança que furta é um fenômeno psicológico da criança que está chamando a atenção. O furto infantil é para chamar a atenção dos pais. Os pais que não prestam atenção aos filhos dão uma surra. E então a criança, para chamar a atenção, furta com mais habilidade, mascarando o seu conflito. O que a criança está necessitando é de carinho, é de confiança, é de assistência, é de segurança emocional. Nós também. Quando estamos em problemas de relacionamento de parceiros e começa a afetividade a degringolar, nós fazemos um quadro de enfermidade para chamar a atenção do outro. Antes, a mulher tinha dor de cabeça. Quando o marido tinha que sair, era o ciúme. E tinha dor de cabeça mesmo, ficava doente. Ao imaginar que talvez ele fosse visitar outra, ela já passava ao distúrbio de cefalgia e ficava com dor de cabeça. E claro, ele não saía. O perigo estava longe, mas ela passou a ter dor de cabeça demais e ele aí saía procurando uma que não tivesse dor de cabeça. São os mecanismos psicológicos. O homem tinha também o seu mecanismo. Quando a mulher ficava mais liberada e passava a ganhar mais do que ele, isso há alguns anos, que era um desafio ferir o machismo. Hoje, aliás, os homens preferem que as mulheres ganhem mais e ele fica em casa trabalhando, que é muito mais cômodo. Ele passava a ter problemas gástricos e tinha a sua querida úlcera. Não me posso contrariar, não posso ter tensão, não posso ficar ansioso. Era o seu mecanismo de chamar a atenção. Jesus percebia isso, psicólogo. Enquanto a psicanálise, para poder penetrar em nosso inconsciente, se utiliza de vários mecanismos. Primeiro, dos sonhos, para, através das imagens decodificadas, poder saber quais são as nossas frustrações e ansiedades. Depois, através dos paralelismos, na análise pelo diálogo, o psicoterapeuta consegue identificar o tipo de conflito pelas imagens que o paciente desvela. Muitas vezes, na linguagem dos símbolos, diz uma palavra, o paciente diz outra. E o terapeuta vai anotando para decodificar os símbolos e perceber quais são seus conflitos. Jesus olhava e penetrava no abismo desse inconsciente, que é o depósito das memórias das experiências passadas. E por isso mesmo, ele perguntava: e tu queres que eu te cure? Para ver se o paciente realmente
estava desejoso de libertar-se da carga. Há no Evangelho uma passagem admirável de um homem que era paralítico e diariamente era levado ao poço de Betesda. Eram piscinas muito amplas, mas uma delas gozava da tradição de que periodicamente um anjo descia, movimentava suas águas, e aquele doente que se atirasse nas águas em movimentação recobrava a saúde. Havia um paralítico que fazia 38 anos, diariamente era levado à piscina e nunca se curou. Certo dia, Jesus passando por ali, olhou para o paciente e ele sentiu a magia magnética de Jesus. Aquela esterilização penetrante, dulcificadora, e se comoveu. Então perguntou-lhe: Senhor, se tu quiseres, eu ficarei bom. E o mestre, ante essa solicitação honesta, pela primeira vez, redargue-lhe com uma outra interrogação: e tu queres curar-te? Sim, eu quero. Então levanta-te e anda. Ele desenuvelou-se de todos aqueles tormentos que o prendiam na paralisia e caminhou. Nenhum milagre. Estamos diante, quiçá, de uma obsessão de natureza fisiológica. Alguma entidade perversa certamente impedia-lhe o centro da movimentação no perispírito, imobilizando-o, e ele se acostumara, ou, vítima de qualquer outro transtorno orgânico, a vontade do mestre, irradiando, através da fluidoterapia, essa energia saudável, foi gerar nos mecanismos da alma a reabilitação dos movimentos, e ele andou. Pela primeira vez ele quis andar. E comenta Joana de Ângeles, ele ia à piscina de Betesda porque era muito distraído. Já imaginou o paralítico ficar na cama, sozinho, no quarto abandonado? Assim ele arranjava uma justificação para se divertir. Eu quero ir à piscina para ficar bom. Era levado e pedia para ficar bem longe. E quando alguém notava que as águas se movimentaram e gritavam: a água está movimentando-se, quem estava mais perto pulava primeiro, até arranjar quem carregasse a cama dele para trazer. Dezenas já haviam caído dentro. E Joana, psicóloga, estabelece: se ele desejasse curar-se, ele ficava sentado na borda do poço, olhando para a água. Na hora que a água mexesse, ele se empurrava. Depois é que ele gritava, na queda, que ele dizia: está mexendo, mas ele já estava lá embaixo. Então a visão psicológica de Jesus é caracterizada exatamente por essa acuidade de penetrar no âmago do ser e desnudá-lo. E ele continua fazendo até hoje. Até hoje nós lhe pedimos, mas não necessariamente o que nos é de melhor. Não somos poucos aqueles que dizemos: eu oro até demais. E outros: eu ando até cansado de orar. A oração não cansa, o que cansa é a rezaria. Está repetindo o texto bizantino, horas a fio, palavra. Orar é abrir-se a Deus, encontrar-se em estado de oração. É uma atividade ininterrupta de ações nobilitantes. O lavrador ora enquanto está trabalhando a terra. A mãe ora enquanto amamenta o filho. O coração ama quando se abre e, em um grito surdo, procura dizer sem palavras o que lhe vai como necessidade. Nenhuma oração deixa de ser atendida. Invariavelmente ela não é atendida como a pessoa solicita, porque nós ainda não sabemos solicitar. Eu me recordo, quando eu era mais jovem, mais inexperiente, chegavam as moças casadoras daquela época e me diziam: tio Divaldo, ore para que eu me case com este rapaz. Se eu não me casar com ele, eu morro. E eu, com medo dela morrer, eu orava. E às vezes até casava. Casava, eu ficava contente, todo mundo ficava bem. E daí a 3 meses, tio Divaldo, ore para eu me ver livre deste homem, senão eu me mato. E eu orava.
A experiência me deu maturidade. E quando a pessoa me pede para orar, eu oro. Só que eu não oro conforme o pedido. Eu digo assim: meu Deus, eu estou interferindo como amigo, para que o Senhor faça o que for de melhor para a pessoa. Porque nem sempre o que é bom agora é o melhor para nós depois de amanhã. Quanta coisa que parece que é essencial, depois de conseguida, perde totalmente o significado. Quantos anelos que nós acalentamos com verdadeira loucura e que no dia seguinte traz um amargor e um sinal de frustração. Como Jesus tem essa cuidade profunda, ele procura atender não no imediato da nossa necessidade, mas no imediato da nossa felicidade. E é por isso que as dores nos assaltam. Elas não têm um caráter punitivo, de nos tornar desventurados, esquecidos, abandonados de Deus. Não. A dor é um processo de desgaste. Nos metais, a oxidação, a ferrugem. Nos vegetais, os fenômenos degenerativos. Nos animais, as agressões à sensibilidade, agressões que são traduzidas pelo sistema nervoso central embrionário e produz dor, a selvagada. No ser humano, o mesmo processo de desgaste que, graças à razão, produz dor com um tipo de sensibilidade de acordo com a evolução de cada qual. Eu prefiro, por exemplo, uma enfermidade física a uma decepção moral. Eu prefiro uma pancada a um golpe na área dos sentimentos profundos. Há pessoas que preferem qualquer dano moral desde que esteja fisicamente bem. E há um degradê em todo esse processo. Se nós aceitarmos a dor com naturalidade, nós criamos defesas imunológicas e reações orgânicas que lhe diminuem a intensidade. Se nos rebelamos, nós criamos toxinas e as dores se tornam mais doloridas. Então há todo um mecanismo muito sutil. Que fazer diante da dor? Examinar-lhe as causas, procurar saber de onde procedem, qual a razão. Ao invés do salto na loucura, no desespero, toda vez que uma dificuldade se nos faz desafiadora, temos que parar para pensar. E nas dores, nós teremos que ver quais as razões pelas quais chegaram-nos até nós. Fenômeno que é da sociedade. É muito comum, morre uma pessoa querida e nós dizemos: por que Deus fez isto comigo? E a pergunta deveria ser feita, porém em outros termos: por que não eu? Morrem todos. Diariamente, em cada segundo, morrem 7.500 pessoas. Um dia será alguém da minha família, porque a estatística é essa. Mas quando chegar esse momento, não, por que eu tenho que sofrer? Por que não eu? Chegou o meu momento. Vou procurar tirar desta experiência o mais alto galardão, porque ela tem uma finalidade. Primeiro, porque nós não vamos ficar aqui sine die, fisicamente. Depois, muitas dessas mortes prematuras que nos dilaceram a alma são terapias preventivas para mortes morais muito mais danosas. Eu que ouço muitas pessoas, às vezes alguém vem e chora porque seu filho desencarnou. Eu tento confortar, e logo depois vem outra que me diz: Edivaldo, peça a Deus para meu filho morrer. Ele é toxicômano, ele me agride, ele me maltrata, ele me surra. Já não aguento mais, eu peço a Deus que eu leve. Melhor seria que ele estivesse morto. Eu plantearia um filho morto a viver desventurada com um filho vivo. São os dramas. Então nós teremos que parar para ver qual é a mensagem que o sofrimento nos está dando. Isso também é terapêutico. A moderna psicoterapia propõe que quando nós tenhamos qualquer desafio de sofrimento, nós perguntemos por que estamos sofrendo. Para descobrirmos em que momento nós abrimos as defesas para que se instalasse a doença,
para que ocorresse o fenômeno infausto, para que tivéssemos um drama. Jesus conseguia apresentar psicologicamente a terapia preventiva e, ante a nossa rebeldia, ele propunha a terapia curadora. Numa daquelas vezes que ele deambulava, chegou a uma cidade e o crepúsculo se abatia. Ele não quis entrar na cidade. Os companheiros foram às compras e ele preferiu ficar nos arredores. Era uma cidade próxima de uma outra muito famosa, Cesareia de Filipe. Cesareia havia sido construída em homenagem ao imperador. E ele ficou nos arredores, e quando o leque de plumas douradas do sol se tornou esgarço, e começaram a coroar as nuvens ligeiras, e uma brisa suave soprou ao terminar o dia quente, ele procurou uma pérgola, ali ante o crepúsculo e as montanhas distantes. E naquela pérgola, como se aguardasse alguém, ele sentou-se. Havia um banco de pedras. Ele sentou-se, espraiou o olhar e penetrou no insondável da natureza. Por ali passava um jovem príncipe, um jovem de vestes características de uma posição social relevante. Trazia na mão um cabaz de uvas maduras. Ele estava exultante, os seus bíceps trabalhados, a cabeça larga, leonina e atrevida, os olhos de lince, os lábios arroxeados, semiabertos, frementes de desejo e de fogo. Caindo o olhar sobre aquele homem estranho, sentia uma estranha comoção. Jesus levantou-se, suave como um raio de madrugada, e olhou para o jovem que passava. E o rapaz tremeu. Ninguém nunca o havia olhado tão especificamente como aquele estranho. E percebendo que se tratava de um nazareno, pelos cabelos longos, não os cortavam nunca, pela barba longa, que estava prescrita no mosaísmo não a cortar jamais, ele sentiu uma emoção, e sem saber como, ele dobrou-se quase em reverência e saudou com gentileza: bom mestre. Havia naquele homem uma exudação psíquica de sabedoria. Nós notamos isso nas pessoas, como notamos a sensualidade, a vulgaridade, a agressividade, a paz. E Jesus lhe redargue: não chames a ninguém de bom, meu filho, porque somente bom é Deus. Mas é verdade, eu sou mestre. O rapaz estava comovido. Agora, o zimbório, tornando-se de cor turquesa profunda, aveludada e coroando-se das primeiras estrelas coruscantes, era uma moldura para o diálogo. Senhor, o que é que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? O que é que diz a lei? Interroga Jesus. E o jovem, que era seguidor da sua religião, responde em harmonia. Todas as doutrinas orientais têm um ritmo musical para facilitar a memória. Amar a Deus sobre todas as coisas, e eu amo. Não furtar, e eu nunca o fiz. Não matar. Não ambicionar nada dos outros, eu sou rico. Herdei uma fortuna colossal. As minhas arcas e as minhas burras estão repletas de gemas. E declinou os mandamentos da lei. Jesus sorriu para ele e disse: muito bem, fazes muito bem, mas uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e vem até mim e segue-me. O jovem estremeceu. E ao estremecer, ele reflexionou: eu não sou apegado. Nasci num berço de ouro e vivo num palácio. Acostumei-me.
As gemas não me retêm o corpo, eu retenho as gemas. Poderei dá-las todas e seguir-te. Mas eu gostaria de pedir-te um prazo, porque amanhã haverá em Cesareia uma corrida de quadrigas. E eu sou um hábil corredor. Mandei buscar corcéis fogosos nas terras distantes dos irmãos árabes. E os meus animais são os mais velozes de todos aqueles que estarão no circo imenso. Eu poderei dizer que irei voar com o vento. E desejo, Senhor, esmagar o romano. Eu represento todas as necessidades da Hebreia, os desejos. E Roma, que nos esmaga politicamente, será esmagada pelos meus punhos de corredor. Era um tipo de Olimpíada da época. Eu quero ganhar a medalha de honra para mostrar a excelência da raça do povo judeu diante do gentio romano. Depois eu te buscarei e te seguirei. Jesus olhou para ele e a sua expressão se vestiu de melancolia. Vem comigo agora. Amanhã é tarde demais. Senhor, mas amanhã, depois que passe a corrida, agora, meu filho, quando elegemos o reino de Deus, amanhã é uma data que não tem data. Agora, vem agora e eu te darei o galardão. O jovem foi tomado de uma grande tristeza. Aquele homem havia lhe enchido o vazio existencial. Ele tinha tudo, mas não era feliz. Quantos de nós temos praticamente tudo que outros ambicionam e fazemos um quadro de depressão? E as pessoas dizem, mas não tem motivo para estar deprimido. Tem um lar muito bom, tem um emprego excelente, tem isso, tem aquilo, mas não tem paz. E aquele olhar dúlcido penetrou-lhe como um punhal de luz, varou a sua sombra e deu-lhe o tesouro da paz. O jovem ficou oscilando como um pêndulo de relógio e lembrou-se que dentro de alguns minutos teria um jantar com aqueles que iam participar da corrida do dia seguinte. Ao despertar para a chamada realidade sensorial, ele balançou a cabeça, como que despertasse de um sonho. Deu hipnose, largou o cabaz de uvas que tombou no chão e fez lama no pó e saiu a correr. Jesus encostou-se a uma das colunas da pérgola e quando os amigos voltaram das compras, notaram-no muito triste. E Pedro perguntou-lhe, Senhor, que se passa? E o Evangelho anotou a resposta. É tão difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A imagem, pela sua força, parece grotesca, mas a tradução é que foi infeliz. Porque no aramaico, a língua que ele falava, camelo, era um animal, o dromedário da mesma família, mas era também corda, cabo ou linha. Quando era uma linha grossa, era chamado um camelo. E uma linha grossa é muito difícil de passar pelo orifício estreito de uma agulha. É difícil, mas não é impossível. Porque nós podemos desfiar até atingir o orifício e passá-la. Outros dizem que havia em Jerusalém a porta dos camelos, porque já havia naquela época imposto de renda. E quando os mercadores chegavam trazendo cargas, a carga teria que ser mais baixa do que a porta. Se fosse mais alta, pagava imposto. Era chamada a porta dos camelos. E era muito difícil cargas ricas passarem por ali, porque era uma forma de coar e de manter a economia social. Fosse como fosse, a frase quer dizer que é muito difícil
A pessoa que tem riqueza, renunciar a essa riqueza pelo reino dos céus. Porque atribui que riqueza são valores imediatos. E aqui nós não nos referimos exclusivamente aos valores amoedados. A riqueza do orgulho. Há muita gente que diz, eu dou tudo, mas não cedo. Há outros que dirão, eu sou capaz de dar a roupa do corpo, mas quem me fizer, faça bem feito, porque é a última vez. Porque eu não perdoo. É a sua fortuna. Aonde está o tesouro, está o coração. Qual era a fortuna daquele jovem a que ele não renunciava? Era a vaidade. Ele renunciava às coisas, aos bens, dos quais ele se havia feito um responsável temporário, um mordomo. Mas ele não renunciava a essa expressão egóica de esmagar o inimigo, de tripudiar sobre o romano vil. E esse ele não cedia. E teve o jantar com os seus amigos. No dia seguinte, às primeiras horas da tarde, ali estava o circo repleto, repetindo os espetáculos de Roma. Havia corredores que vieram da capital do império, como também da velha Acaia, que vieram das regiões próximas. E aquele circo, que comportava mais de 50 mil espectadores, estava repleto e colorido. As mesas de apostas estavam abarrotadas de denários, sestércios, de todas as moedas, e as flâmulas ao vento denunciavam a grande corrida. O representante de César deu sinal. Os instrumentos ecoaram, os braços retesados sacudiram as rédeas, os animais fogosos dispararam, e o jovem rico, conduzindo a sua quadriga, na primeira volta, atropelou um outro carro. Ele foi atirado à frente. Os carros que vieram atrás despedaçaram-no. Os animais destroçaram-lhe o corpo. As vísceras foram colocadas à mostra. O suor, o sangue, que começou a empastar-lhe no cabelo e na testa. E ao passarem os animais, deixando-o exangue, vieram os escravos arrastá-lo na arena. E foi ali num quase delírio. Os olhos enevoados pela presença da morte, que ele viu duas mãos alvinitentes distendidas, e a doce voz lhe dizendo, agora, renuncia a tudo e vem agora. Ele não pôde acompanhar Jesus, ou não quis, ou não havia chegado o seu momento, mas Jesus não o desacompanhou. Foi buscá-lo, foi retirá-lo das vísceras rasgadas, do corpo ultrajado, para levá-lo com ele, porque nós somos o rebanho, constituímos o grande rebanho, e o pastor, com o cajado na mão, emite os sons que as ovelhas conhecem, e elas o seguem na direção dos seus passos, porque ele tem um porto para as conduzir. Felizes aqueles que possam identificar a voz do seu Senhor, convidando para o rebanho da paz. Há 2000 anos, ele canta de quebrada em quebrada, a melodia profunda para os nossos corações, através da linguagem inarticulada do tempo. Ele nos vem convocando para o serviço da integração do Espírito da vida eterna. Temos preferido, nesse longo prazo, as facécias, as ilusões,
e retardamos a marcha evolutiva. Hoje, a sua voz nos chega, rica de amor. Não será necessário que abandonemos a vida social, que nos tornemos eremitas, procurando cavernas para fugir do mundo, porque o progresso, que é a lei da vida, necessita de nós, mas é indispensável que despertemos para os nossos deveres espirituais, que coloquemos como metas prioritárias o amor, o dever, a justiça e a caridade. O amor, esta virgem dentro de nós, aguardando o combustível da boa vontade para germinar e engrandecer-se. O dever é a trilha por onde nossos passos hão de seguir, respeitando os direitos alheios, até atingirmos a meta da perfeição que nos aguarda, a justiça íncita em a nossa natureza profunda. É o psiquismo de Deus, dando-nos discernimento entre fazer o bem e nunca fazer o mal, e não termos a atitude extravagante de permanecer neutros, porque não fazer o bem é um grande mal que se faz. E a caridade é o ministério sublime e santificante da participação nas dores do nosso próximo, enriquecendo de oportunidade e luz. A terra, meus filhos, é a nossa escola, onde aprendemos a lição imarcessível da evolução. Não posterguemos o nosso momento de autoiluminação. Agora, não mais tarde, nem depois, reflexionemos em profundidade, olhando em derredor o que está acontecendo com a criatura humana e poupando-nos de ser arrastado pelo vendaval ou de sucumbirmos nas areias movediças do engano, do terrível abismo da perda de direção. A voz prossegue chamando. Agora, tu que és rico de juventude, vem. Tu que és rico de saúde, vem. Tu que és rico de esperança, vem. Tu que és rico de dores, de aflições, de angústias, rico de solidão, vem. E eu te preencherei de paz, de amizade e de esperança de plenitude. Não há outra alternativa para vos dar. A opção é única. Luz. E não acender a luz no coração. É luz ausente.
Aprendamos, pois, filhos da alma, a não regatear os nossos bens com aqueles de natureza eterna e abrindo-nos ao amor, digamos-lhe: aqui e agora eu quero, Senhor, que me cures. Eu creio que me curarás. A enfermidade profunda do egoísmo, cicatrizando a exulceração moral que me torna momentaneamente desventurado. Volvei aos vossos lares, levando Jesus convosco. Distendei-o por onde fordes e permiti que todos o vejam em vós. E identifiquem nas vossas palavras e atos a presença de Jesus, também dele, impregnando-se no contato convosco. É o que vos desejam os espíritos espíritas aqui reunidos, de quem trazemos esta mensagem. Muita paz, meus filhos, são os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz.